Coisa é certa, né, Sakamoto? Querem desmoralizar, né, o nosso sistema eleitoral, que é tão elogiado, né, e que vários técnicos, especialistas falam da segurança do nosso sistema eleitoral como um todo, né? Mas essa investigação, o que ela pode revelar na sua análise? O que está por trás disso? Eu acho que a investigação é importante para revelar se houve incompetência ou sacanagem e de quem. Eu acho que tem que ver se houve incompetência da campanha do Flávio, se houve incompetência do Missão, ou se houve sacanagem por parte da campanha do Flávio, ou se houve sacanagem por parte de alguém do Missão. Por quê? Porque por enquanto está um jogo de empurra. Não fui eu, não fui eu, não fui eu, não fui eu, meio monumento às bandeiras. Deixa que eu deixo, vai empurrando, etc. tal, para o outro lado lá. O ponto é o seguinte, por que é importante? Porque se foi a campanha do Flávio que fez isso e está se fazendo de vítima, é gravíssimo. Se foi alguém da campanha do Flávio que aceitou isso e sem se atentar, né, teve e-mail, fala, spam, a campanha tem que checar. Um governante não pode simplesmente confiar num acaso. Então, se por um acaso as instâncias de controle da campanha do Flávio Bolsonaro falharam, ou se houve uma ação direta para poder provocar uma confusão e assim poder atacar o TSE, também tudo isso é grave e merece ser apurado. Se for sacanagem, merece ser punida a campanha. Se for incompetência, o eleitor precisa saber, afinal de contas, ele está tentando ser presidente. Então, se ele não consegue gerenciar a própria campanha, vai dizer gerenciar o país. Do outro lado do Missão, é a mesma coisa. Se o Missão é incapaz de controlar os seus, né, ou os seus sistemas, sabe, porque houve alguém que mexeu e tal, também precisamos saber. Aliás, um partido que defende a competência gerencial, que defende a capacidade técnica dos envolvidos, a meritocracia. Então, cadê a situação disso aqui? Precisamos saber, as pessoas que estão lá dentro são incapazes de fazer o controle interno? E segundo, e se for uma sacanagem do Missão, se foi feito isso para provocar o candidato Flávio Bolsonaro, também merece ser punida a campanha do Renan. Então, o que acontece é o seguinte, para além, é claro, do que o Josias falou, da melhoria dos próprios instrumentos de controle, de cadastro por parte do TSE, que não se confunda com os sistemas de totalização de votos, são coisas totalmente diferentes, mas é necessário entender quem foi o responsável nisso, e aí, seja por incompetência ou por sacanagem, haver uma responsabilização por parte do eleitor ou por parte da própria justiça. É claro que precisa ver se as cúpulas das duas campanhas sabiam disso ou não. E isso uma investigação da polícia vai indicar, Fabiola. Você acha que foi sacanagem ou foi incompetência, Sakamoto? Putz, o pior é que tem sacanagem na incompetência e competência na sacanagem muitas vezes, né? Mas é difícil, na verdade, neste momento, apontar se houve sacanagem, se houve incompetência ou se foi um pouquinho dos dois. O que é possível falar é que o grande ganhador nessa história, e eu já escrevi sobre isso inclusive, foi o Missão. Eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, não estou dizendo com isso que o Missão foi o responsável por isso e não foi alguma coisa de falha do lado, ou falha ou sacanagem do lado da campanha do Flávio. Estou só falando que no final das contas e no cálculo geral, o Missão ganhou marketing gratuito. O Missão não tem tempo de rádio e TV, o Missão tem pouca estrutura, né, a candidatura do Renan, e com esse quiprocó, o Renan ganhou mídia gratuita, ganhou tempo de TV, ganhou tudo isso. Então, consciente ou inconscientemente, voluntária ou involuntariamente, o Missão saiu ganhando nesse processo. E você, Josias, você acha que foi incompetência ou sacanagem? Que eu gostei desse abre do Sakamoto na análise dele. Claramente houve sacanagem, né, Fabiola? Ninguém faz uma filiação fraudulenta como essa sem segundas intenções. É preciso verificar quem fez a sacanagem. E houve também incompetência. Como disse, não é concebível que o TSE tenha um sistema de filiação eletrônico, todo automatizado, que aceite fichas de filiação com dados absolutamente fraudulentos, como foi o caso aqui, com um CPF inexistente, com um endereço que era uma piada, era uma anedota. Então, houve, sem nenhuma dúvida, malandragem de um lado, com que propósitos a Polícia Federal vai nos explicar. E, do outro lado, houve ineficácia, ineficiência, incompetência do tribunal, que
Não sendo essa a primeira vez, já deveria ter atualizado o seu sistema de filiação, que, como disse, é eletrônico, é automatizado. Você tem que ter ferramentas, anteparos, que impeçam uma mudança partidária como essa, feita com base numa ficha absolutamente fraudulenta e claramente fraudulenta, com dados falsos, nitidamente falsos, né? Então, é preciso que o TSE aperfeiçoe, já devia ter aperfeiçoado esse sistema.